Paz, senhores irmãos, vamos ficar de pé? Vamos meditar na palavra do Senhor. Amém? Abram suas Bíblias no Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, versículos de 21 a 43. É uma leitura bem extensa, mas nos ajudará a compreender a mensagem do Senhor, que tem como tema: mantenha a sua fé em Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos 21 a 43. Todos encontraram? Amém? Pode ser que a minha versão esteja um pouquinho diferente, mas é só um pouquinho. Amém? Dá para entender ainda. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: quando Jesus voltou de barco para o outro lado, estando à beira-mar, uma grande multidão aglomerou-se perto dele. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. E logo que viu Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe rogava com insistência: minha filhinha está prestes a morrer. Rogo-te que venha e lhe imponha as mãos para que seja curada e viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estando ali uma certa mulher que por 12 anos sofria de uma hemorragia. Ela havia sofrido por muito nas mãos de vários médicos, tendo gastado tudo quanto possuía, sem obter melhora alguma. Pelo contrário, só piorava. Tendo ouvido a respeito de Jesus, veio por trás dele, no meio da multidão, e tocou-lhe o manto, pois pensava: se tão somente tocar-lhe as vestes, serei curada. Sua hemorragia estancou imediatamente, e ela sentiu no corpo que já estava curada de seu mal. Jesus logo percebeu que dele havia saído poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem tocou as minhas roupas? Os seus discípulos lhe disseram: vês que a multidão te pressiona e perguntas: quem me tocou? Mas ele olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, atemorizada e trêmula, ciente do que havia acontecido, foi e prostrou-se diante dele e contou-lhe toda a verdade. E Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai ter em paz e fica livre deste teu mal. Enquanto ele ainda falava, chegaram pessoas da casa do chefe da sinagoga, a quem lhe disseram: a tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Percebendo isso, Jesus disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitindo que o acompanhassem, com exceção de Pedro, Tiago e João, e o irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço dos que choravam e lamentavam muito. E entrando disse-lhes: por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas dormindo. E começaram a rir dele. E ele, porém, fez com que todos saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que haviam acompanhado. Entrou onde a menina estava, tomando-a pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te ordeno, levanta-te. Então a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se imediatamente e começou a andar, e todos foram tomados de grande espanto. E ele lhes ordenou expressamente que ninguém soubesse disso, e mandou que dessem de comer à menina. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor meu Deus, meu Pai, a Tua igreja está reunida aqui hoje, Pai, para ouvir a Tua palavra, entender a Tua mensagem, entender, Senhor Jesus, o que o Senhor tem para falar com a Tua igreja, meu Pai.
Meu Deus, nesse momento eu peço a tua misericórdia, peço que o Senhor fale com cada um. Senhor, entre na mente e no coração do teu povo, Pai, e ajude a compreender a tua palavra, a tua mensagem, e que todos saiam daqui edificados, que o teu Espírito Santo faça o mover e trabalhe na tua igreja, para que a tua igreja compreenda a tua verdade, Pai, compreenda aquilo que o Senhor quer falar para nós. Meu Deus, eu te peço e clamo a tua misericórdia, me use como instrumento para encher a tua igreja, edificar a tua igreja, ter um povo forte, confiante naquele que tudo pode, naquele que morreu na cruz e hoje está vivo ao lado do Pai. Fale conosco, Senhor, é no nome santo de Jesus que eu peço, amém, Senhor Jesus. Os irmãos podem sentar, vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. A gente não vai focar na história da mulher com fluxo de sangue, a gente vai olhar apenas a história de Jairo. Para a gente entender um pouco um contexto, né? O texto já começa falando, Jesus entrou no barco e foi para o outro lado. O que aconteceu antes disso? Se você pegar a sua Bíblia e abrir a sua Bíblia, Jesus ele estava do outro lado do mar da Galileia, ou lago Tiberíades. Ele estava localizado em Gadara. Naquele lugar ele livra um homem de mais de 1000 demônios, e aquele homem começa a pregar o evangelho aonde ele estava. E Jesus ele se coloca para voltar para a Judeia, porque o povo de Gadara ficou apavorado, ficou amedrontado sobre o que havia acontecido. E Jesus voltando, imediatamente quando ele chega, ele é surpreendido, ou ele se encontra com Jairo. Mas antes de a gente entrar na história de Jairo, é importante a gente entender por que essa mensagem para nós hoje. Irmãos, querendo ou não, cada um de nós estamos sofrendo com a influência do mundo fast food. Um mundo que tudo é na hora, tudo é pronto, tudo acontece num piscar de olhos. Você está com fome, você vai num aplicativo no celular, pede a comida. Você não precisa mais ficar horas cozinhando. Ou se você não quer esperar a comida, vai até um lugar, passa com o seu carro ou a pé, você come ali na hora. Hoje a sociedade está acostumada com as coisas rápidas. Hoje nós estamos acostumados com tudo assim, ó. E aí a Bíblia fala para a gente esperar no Senhor, confiar no Senhor. E parece que a confiança é algo difícil hoje, esperar é algo difícil, porque quando você ora, você quer que resolva aquele problema na hora. E Jesus vem falar para mim e para você, espera, aguarda, confia. É algo até complicado de falar para nós, sociedade do século 21. Quem é que gosta de ficar em uma fila grande? Quem é que gosta de esperar o ônibus ou esperar para poder entrar, às vezes no trem, no metrô? Ninguém gosta. Nós somos uma sociedade rápida. E Deus é um Deus que faz tudo no tempo certo. O crente do século 21, eu e você, Igreja de Cristo, devemos manter a nossa fé firmada naquele que prometeu voltar um dia. E isso não é fácil. E nós vamos aprender com a história de Jairo, um homem que teve que passar por um momento de aflição para aprender que quando Cristo fala que vai agir, Ele age. Vamos entender então 4 ensinamentos sobre o que a gente deve fazer
como crentes que confiam em Deus, como manter a nossa fé firmada em Cristo. A primeira lição que a gente aprende é clamar a Deus, pedir a Deus. Irmãos, todo mundo aqui ora, amém? Amém, né? Crente que não ora, está com defeito, está faltando alguma coisa. Não quero copiar a frase de um pastor, mas é basicamente isso, né? Irmãos, por mais que a gente ore, a gente quer que Deus responda. Eu, quando era um pouco mais novo, ainda estava caminhando, né? Por mais que eu nasci na fé, chega na adolescência, a gente dá aquela tropeçada e quer andar para um lado, até que Cristo falou assim: não, esse lado está errado, volta para cá. E quando Cristo me mostra de volta o caminho, a gente começa a querer que Deus responda a nossa oração assim que a gente ora, né? A gente fecha o olho e fala: Senhor, fala comigo. E a gente espera logo pelo menos um trovão no céu falando: ó, estou respondendo. O crente é assim, quer pelo menos um sinal. É o crente Gideão, né? Quer procurar o sinal. E a gente ora e espera um sinal. Será que Deus está me ouvindo? E é difícil a gente entender e compreender Deus respondendo no silêncio. Não é difícil? Quando a gente ora e Deus fica em silêncio, o mar não se abre, não tem uma tempestade sendo acalmada, e você orando, e cadê aquela ação de Deus, e você fica preocupado. Jairo, ele estava nesse estado. Ele era um príncipe, um principal da sinagoga, né? um líder religioso. Naquela época, um líder religioso tinha grana, tinha dinheiro, vivia bem. Então imagine que para Jairo chegar diante de Jesus, ele devia ter gastado rios de dinheiro para tentar curar a filha dele, e nada acontecia. E aí Jairo vai diante de Jesus e se prostra. Ele cai diante de Jesus e fala: Senhor, me acompanha até em casa, minha filha está quase morrendo. Coloca a tua mão em cima dela para que ela possa viver. Imagine agora a preocupação de Jairo, quando ele chega diante de Jesus e começa a clamar: Senhor, vai até minha casa, Pai. Jairo devia estar desesperado, mas Deus fala assim, Jesus fala assim: vamos, eu vou com a sua casa. E aí eles vão a caminho, seguindo. Imagino que depois que Jesus falou: eu vou para a tua casa, Jairo já abre um sorriso, né? Olha, Jesus vai ouvir minha oração, vai responder. Jesus está vindo para minha casa. Jairo, ele clamou. Irmãos, quando a gente clama, nem sempre Deus vai responder imediatamente. No caso de Jairo, ele ouviu a resposta na hora. No momento em que a gente achamos que já está chegando o fim, não estamos mais vendo saída, é nesse momento que o que a gente tem que fazer é se prostrar diante de Jesus e clamar a ajuda dele. Para uma sociedade rápida, a gente não precisa chegar no fim, mas começar a clamar, esperando a resposta de Deus. Conta-se a história de um homem que estendeu um cabo de aço de um lado ao outro ali nas cataratas do Niágara. Quem não sabe onde é, fica na divisa entre Estados Unidos e Canadá. E ele estende esse cabo de aço e atravessa
o cabo de aço vai e volta. E quando ele chega do outro lado, as pessoas aplaudindo, todo mundo, ele conseguiu, ele consegue mesmo. E aí ele olha para as pessoas que estão olhando, aplaudindo ele e fala assim: vocês acreditam que eu posso atravessar de novo? Aí a multidão entusiasmada fala assim: acreditamos. E aí ele fala assim: vocês acreditam que eu posso atravessar carregando o carrinho de mão? E a multidão: claro, acreditamos. E ele fala assim: vocês acreditam que eu consigo carregar o carrinho de mão e uma pessoa dentro, atravessar e voltar? Aí todo mundo: nós acreditamos. E aí ele olha para uma mulher e fala assim: a senhora pode me ajudar a fazer esse número? E a mulher fala: eu não. E aí ele percebe que as pessoas acreditam, mas não confiam. Irmãos, nós acreditamos que Deus está agindo, acreditamos que Deus vai ouvir a nossa oração, acreditamos que Deus vai responder, que Deus já está a caminho, mas a gente não confia. Esse que é o ponto. As pessoas acreditam em Deus, mas não confiam as suas vidas a Ele. Hoje em dia é fácil acreditar. A gente acredita até que tem extraterrestre no espaço, mas é difícil confiar. E é para nós, em um mundo de acreditar fácil, é que Deus está falando: continua clamando, continua buscando, porque eu já estou respondendo. Deus, Ele está falando: pode demorar, mas eu estou a caminho. E Jairo, ele se encontra em uma situação como essa. Ele clama, Jesus está a caminho, mas ele ainda está com o coração apreensivo, porque a sua filha ainda está morrendo. Irmãos, quantas coisas ao nosso redor aparecem para nos fazer desacreditar naquele que prometeu. Quantas pessoas já não falaram para você: Deus prometeu que ia vir há 2000 anos atrás e até agora nada. E aí aparecem situações que fazem com que a gente fraqueje. A gente acredita, mas não confia. Em Hebreus capítulo 11 diz assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A primeira lição que Jairo nos ensina é clamar. Por mais que as coisas digam que não vai dar certo, clame. Por mais que a correria do dia a dia fala, não adianta falar, clame. Busque a Deus. Mantenha a sua fé firmada naquele que morreu na cruz por você. A segunda lição que a gente aprende na vida de Jairo é não deixar que o tempo desanime a nossa fé. Jesus já a caminho da casa de Jairo, a Bíblia nos revela que a multidão cercou Jesus e começava a espremer Jesus. Você que pega metrô, trem no horário de pico, sabe como é ser espremido. E é exatamente assim que Jesus se encontrava, mas Ele estava a caminho. Imagina que lento. E aí Jairo começa a pensar: meu Deus, está demorando demais, esse povo não abre um espaço. Abre um espaço para Jesus passar, e agora? O que vai acontecer? E o povo preocupado, e Jairo lá: Senhor. Aí de repente uma mulher que tinha fluxo de sangue, já havia gastado rios de dinheiro, já havia gastado uma fortuna, ela toca em Jesus, é curada, e Jesus para no meio da sua caminhada, e olha para trás e fala: quem me tocou? Os discípulos olham para Jesus e falam assim: Senhor, o Senhor não está percebendo não que a multidão está apertando o Senhor? Pode ser qualquer um que te tocou. Mas Jesus sabia que era uma pessoa em especial.
E Jesus queria saber quem era a pessoa. Se fosse você agora no papel de Jairo, imagine como você devia estar pensando: meu Deus, já está difícil andar, e aí ele ainda para saber o que está acontecendo. Quem é que tocou ele? Jairo já fica com vontade de pegar os cabelos e puxar. Meu Deus, está demorando demais, a minha filha vai morrer. E aí aquela mulher se apresenta com medo, e aí começa a contar a história dela, começa a contar a vida dela, e Jairo daquele lado lá, meu Deus, agora ela vai contar a vida dela todinha. Jesus não vai curar minha filha, não vai acontecer o milagre que eu esperava. Jairo já fica todo preocupado, pensando que não há mais jeito, que não tem mais possibilidade. Irmãos, quantas vezes na nossa vida a espera nos faz perder a fé em Cristo? Quando você clama com fé a Deus, faz campanha de oração e não ouve a resposta de Deus, ou está demorando a resposta de Deus e você fica preocupado. O que a gente aprende com Jairo é não deixar que a nossa fé se esfrie com o tempo. Se você está clamando, continua clamando, porque Deus está a caminho. Mas parece que essa demora, parece que essas coisas que acontecem tá cada vez atrapalhando mais. Irmãos, é fácil, é a coisa mais simples a gente perder a fé quando está há muito tempo clamando. Quantas vezes a gente não fez campanhas e parece que Deus não ouve a nossa oração, Deus continua em silêncio, a gente começa a falar: Senhor, manda pelo menos um profeta teu falar comigo, dá o dom de revelação para um irmão e revela quando o Senhor vai responder, me dá uma data, Senhor. O ser humano do século 21, não só no século 21, mas o ser humano, ele quer as coisas rápido. Imagine você com uma dívida enorme, você não sabe de onde tirar dinheiro, aquela preocupação te tirando o sono, você clama, pede, e parece que não vem, parece que nada acontece. Jairo estava dessa forma. Ele se esqueceu que Jesus já estava a caminho. A preocupação, as coisas da vida começaram a preocupar e tiraram a paciência dele. Jairo já deve estar assim: meu Deus, já faz 2 horas que ele está a caminho, não consegue andar, ainda vem uma mulher e começa a contar a história dela. Quantas vezes você não se sentiu assim? Quantas vezes você não clamou e parece que Deus não quer falar contigo? Não deixe o tempo esfriar a sua fé. Irmãos, havia um grupo de biólogos procurando algumas plantas raras para eles poderem estudar, e andavam. Aí chegaram numa montanha e debaixo assim eles conseguiram ver uma planta que eles nunca tinham visto na vida. Só que havia um pequeno problema. Aquela planta, aquela flor, ela estava num lugar tão apertado que apenas uma pessoa pequena conseguia passar. E aí eles começaram a olhar ao redor e acharam uma criança. E aí perguntaram para aquela criança se ela podia descer lá e pegar aquela flor para eles poderem estudar. Aquela criança olha para vai lá na beirinha do penhasco, olha,
e fala: espera um pouquinho, e volta para o acampamento. Passa algum tempo, ele volta, segurando nas mãos do pai dele, e disse: eu vou, só se meu pai estiver segurando a corda. Irmãos, o que Jesus quer ensinar com a história de Jairo? Confia em Deus. Pode estar demorando, mas Deus já está a caminho. Não tire a sua fé daquele que prometeu. Pode ter passado 2000 anos, mas Ele prometeu e vai cumprir. Pode ser que você está anos orando, anos pedindo, mas Deus já ouviu. Continue confiando. Seja como aquele menino que fala assim: eu vou, se meu pai segurar a corda. Não podemos perder a fé em Cristo. Não podemos deixar que o tempo tire a nossa confiança no Todo-Poderoso. Irmãos, continue confiando em Jesus. Pode ser que a sua bênção está perto. Pode ser que Ele já está abrindo a porta da tua casa. Continue confiando em Jesus. Continue clamando, continue a buscar Jesus. Não deixe que o tempo tire a sua fé. Em Salmo 37, no verso 5, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Você orou, você clamou, entrega, espera, a resposta está vindo. Jesus já está a caminho. A terceira lição que a gente aprende com a história de Jairo é que quando a gente não vê mais solução, quando a gente acha que não vai dar mais, Jesus intervém e traz a solução. Jesus intervém e resolve o problema. Jairo, ele estava ali preocupado, está demorando, e de repente chega um grupo de pessoas e fala: ó, para de incomodar Jesus porque sua filha morreu. Imagine a situação desse pai. Imagine como Jairo está agora. Se fosse você, mãe ou pai, a sua filha quase morrendo, e chega uma pessoa e fala: ó, já era, não incomoda mais Jesus, para a sua filha não há mais solução. Se fosse você ouvindo isso, já está demorando, você clamou, você buscou Jesus, e aí demora, e de repente vem a notícia: já era, sua filha morreu. É nessa hora que a gente fala: não tem mais como, pronto, acabou, não tem mais solução. E aí Jesus olha para aqueles homens desesperados. Imagine agora Jairo chorando. Imagine ele lá, todo debruçado no chão, sem saber o que fazer, perdendo a força da perna. Minha filha morreu. E aí Jesus falou, olha para ele e fala: não chores, crê somente. Irmãos, é quando a gente não vê solução que Deus entra com a provisão. É quando a gente acha que não tem mais jeito, Deus age. É por isso que a gente tem que permanecer firme na fé em Jesus. Mantenha a sua fé em Jesus. Não deixe que as coisas ao redor tirem a sua fé de Jesus. E aí Jesus pega aquele homem, imagina que Jesus pega ele, levanta ele: vamos para a tua casa. E vai para a tua casa dele. Chega lá, ele se depara com uma multidão berrando, chorando.
Olha agora para a vida de Jairo. Ele olha aquela multidão e vê todo mundo chorando. Pronto, aí aquele homem começa a ficar mais preocupado. E Jesus olha para aquela multidão e fala: por que vocês estão chorando? A menina só está dormindo. E aí, para ajudar um pouquinho mais a preocupação de Jairo, o povo começa a rir de Jesus. Quem esse homem pensa que é? A mulher já morreu aí, não tem mais jeito não. Jairo olha para aquelas pessoas, imagino que ele olha assim, vê Jesus e fala: Jesus está aqui. Jesus está aqui. Quando todos ao nosso redor dizem que não tem mais solução, Jesus chega trazendo a vida. Jesus traz a resposta. É quando tudo fala não, que Jesus traz a resposta, é sim. É quando a gente perde as esperanças, que Jesus traz de novo aquele refrigério. Irmãos, por que a gente tem perdido a nossa confiança em Deus? Porque a gente está preocupado com as coisas que acontecem aqui. A gente já não clamou. Jesus Cristo já não está vindo. Irmãos, tudo que Jesus faz é no tempo certo. A gente quer na hora, mas a hora de Deus é a hora perfeita. A hora em que Deus age é a hora que quando Ele vai mostrar para todo mundo quem é Deus. Numa época onde existiam muitos reis, tinha um amigo do rei que falava para o rei assim: Deus é bom. Todo tempo ele falava assim, ó, Deus é bom. Aquele homem era um homem crente, mas o rei não era tão crente assim. E toda vez que eles saíam para caçar, aquele homem voltava e falava: Deus é bom. E o rei começava a ficar nervoso. E aí um dia eles saíram para caçar e o rei acertou uma lança num javali. E aquele homem, olha como Deus é bom, e contente. Passou um tempo, eles voltaram a caçar. E aí o rei pega a sua arma. Na hora de atirar, o tiro sai pela culatra e arranca o dedo do rei. E aquele homem chega do lado do rei e fala assim: Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom. O rei, que já devia estar por aqui, falou: prende esse cara. Coloca ele na masmorra. Passado um período, que o rei já estava ali curado daquela perca do seu membro, ele volta a caçar com o resto dos seus amigos. E aí chega naquela caça e eles são capturados por uma tribo de canibais. E um por um a tribo foi comendo, foi matando. Quando chegou no rei, o sacerdote começou a observar, começou a olhar para ele e viu que faltava um dedo e fala: esse não serve para ser sacrificado, deixa ele embora. E aí quando aquele rei chega no seu reino, ele manda soltar o amigo dele, conta toda a história para o amigo dele, e aquele amigo fala: Deus é bom. Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom. E aí aquele rei olha para aquele rapaz e fala assim: se Deus é bom, por que Ele deixou eu prender você? Aí ele fala assim: meu rei, se eu tivesse solto, eu teria sido morto também. Por isso Deus é bom. Deus me guardou.
Irmãos, Deus sabe a hora certa. Ele sabe tudo. Talvez a hora que você orou, a hora que você fez aquela campanha, não era a hora de Deus responder, porque Deus sabia que o tempo exato era mais para frente. Talvez Deus está calado para você hoje, porque Ele sabe que o tempo em que Ele vai agir é o tempo certo. E não só você vai reconhecer, mas todos que estão ao teu redor vão ver como Deus é bom. Quando Jesus fala assim: menina, levanta. Não foi só o Jairo que viu, porque logo aquela menina começou a correr. Imagina aquela menina de 12 anos querendo sair para brincar com os amigos. Irmãos, Deus faz tudo no tempo certo. Parece que está demorando, mas não está demorando. Deus já está a caminho. Não deixe que as preocupações, não deixe que a correria do dia a dia tire a sua fé de Jesus. Mantenha-se confiante, porque quando Deus agir, você vai ter certeza que foi Ele. Quando Deus operar, não vai ter dúvida. Continua clamando, continua buscando, permaneça confiante em Deus. Não deixe que as coisas do dia a dia falem que não vai dar certo, porque quando Deus age, ninguém impede. Quando Deus opera, Ele muda o mundo para fazer isso. Não tem nada e nem ninguém que impeça a ação poderosa de Deus. Se é uma cura que você tem buscado, Deus sabe o momento certo. Se é uma bênção material, Deus vai prover porque Ele prometeu. Continue confiando. Irmãos, quando Deus age, ninguém impede. Se está demorando, é porque Deus já está agindo. Deus, Ele já está mexendo os seus pauzinhos, já está fazendo aquilo que Ele sabe que no tempo certo vai ser o milagre da sua vida. Jesus disse assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Se você está preocupado, se você está achando que não tem mais jeito, Jesus está falando: confia em mim. Não desista de crer em mim. Irmãos, sempre que a gente deixa a nossa fé firmada na rocha que é Cristo, não se preocupa, que Deus age. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta. Se Deus falou, Ele cumpre. Se você está clamando hoje, Deus vai fazer. Pode ser que Ele não faça do seu jeito, pode ser que Ele faça algo diferente, mas o que Ele fizer vai ser o melhor para a sua vida. Não desista. Não deixe que o tempo tire a sua fé. Continua buscando. Continua crendo. Por mais que as coisas do dia a dia falam não vai dar certo, Deus não vai agir, Deus fala: continua firme. Mantenha a sua fé firme em Cristo. Deus age no tempo dele e na hora certa. Fique de pé, igreja. A gente já vai concluir, mas para a gente concluir é necessário uma oração. Às vezes é fácil a gente falar: continua confiando, continua mantendo a fé em Cristo, mas você sabe como que está a sua vida? Você sabe o que você está